Pai do Senhor, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Estamos aqui iniciando o nosso Momento EBD da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério de Taubaté, aqui na congregação que está no bairro, situado no bairro da Vila São José. Nós estamos iniciando mais um trimestre e desta feita estamos fazendo uma experiência nova, pois até o domingo próximo passado nós estávamos trabalhando na EBD presencial e ao vivo com o nosso querido evangelista Eugênio, e resolvemos trazer todo mundo novamente para a EBD presencial. Estamos lançando esse novo projeto hoje, iniciando mais um trimestre, né, o nosso quarto trimestre, que tem como tema aí, o livro de Jó, né, traz como tema a fragilidade humana e a soberania divina. Fragilidade humana e a soberania divina, trazendo o sofrimento e a restauração de Jó. Então, esse tema está baseado no livro de Jó, né? Nós vamos conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais sobre este livro, que tem como comentarista o pastor José Gonçalves, pastor presidente da Assembleia de Deus ali em Água Branca, é isso mesmo, no Piauí, aquele bonito estado. Né? Nós agradecemos a Deus, louvamos a Deus pela vida do nosso querido pastor, que temos um grande carinho, temos o privilégio de conhecer. Nós estamos iniciando esse trimestre, e esse trimestre, com certeza, ele será rico para mim e para a sua vida, assim como foi o trimestre passado. Né? Será um trimestre que trará grandes bênçãos para mim e para você, para mim e para a sua casa, para a minha e para a sua vida espiritual. Então, nosso tema do quarto trimestre, como já falei, é a fragilidade humana e a soberania divina. E a soberania divina, mostrando que Deus, Ele é Deus soberano em todos os seus atos e em todas as suas decisões, e que nesse trimestre nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história. Tá certo? O livro de Jó é um livro que é bastante conhecido, é um livro que é bastante estudado, é bastante ministrado nos nossos cultos, né? Os ensinamentos que vêm para a nossa vida proveniente do estudo da vida desse homem, e ele vem na sequência ali dos primeiros livros poéticos, né? Vem Jó, Salmo e assim por diante. Os judeus o colocam como o primeiro livro dos escritos. Né? Os judeus eles têm uma outra maneira de dividir o Antigo Testamento. Não é? A maneira que eles tratam é de uma outra forma. Eles colocam a lei, eles falam dos profetas, né? Os livros da lei, o livro dos profetas, e o livro dos escritos, ou salmos. Né? E nós vamos ver Cristo atestando, falando dessa maneira dos judeus estudarem o Antigo Testamento, os escritos do Antigo Testamento, lá em Lucas 24 e 44. Traz algumas informações que para nós, o livro de Jó traz algumas informações que para nós seres humanos, né, ficamos conhecendo há pouco tempo, né, como por exemplo, que a parte interna da terra ela é quente. Jó, né, Deus na sua infinita sabedoria, Deus como Criador dos céus e da terra, ele já mostrava ali no livro de Jó, né, antes, um escrito que foi antes dos dias de Moisés, né, uma história que aconteceu antes dos dias de Moisés. Acredita-se que na época patriarcal, dos dias de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, já falava sobre a temperatura interna do centro da terra. Olha só o que diz Jó 28:5. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. Ou seja, Deus estava dizendo, olha, eu conheço a estrutura da terra. Foi eu que criei, foi eu que formei. Né? Sou eu que conhece do que é feito a terra. Ela fala também, Jó vai nos trazer também, que a terra ela estava sustentada no nada. Né? A terra não tem uma coluna sustentando ela,
Nos dias de Jó, acreditava-se que um Deus era quem sustentava a terra no universo, né? Mas aqui Deus vem dizendo: olha, o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Está lá em Jó 26:7. Então, sobre o nada, a terra foi colocada. Não há nada materialmente, não há nada fisicamente sustentando a terra, a não ser o poder de Deus, a palavra de Deus, a capacidade desse Deus soberano, desse Deus divino de reger todas as coisas. O nosso trimestre ele está dividido em 5 blocos, né? O primeiro bloco, que é a lição introdutória, que trata um pouco sobre a vida de Jó, sobre a estrutura do livro de Jó, tá certo? O segundo bloco, que vai até a lição de número 5, vai nos falar sobre quem era Jó, qual foi o seu drama e seu pensamento a respeito de Deus, né? O que ele achava, o que ele pensava, o que ele imaginava a respeito de Deus. Nós estamos aí no terceiro bloco, que são as lições de número 6 até a lição de número 8, que vai falar sobre os amigos de Jó. Os amigos de Jó, né, irmãos? Que amigos! Então nós vamos estudar um pouquinho sobre esses amigos. E é interessante que lá em Jó 42:7, Deus vai dizer que as palavras deles, desses amigos de Jó, não eram verdadeiros, não eram palavras verdadeiras, né? E aí nós precisamos tomar cuidado para não estarmos falando, às vezes até ministrando em cima de palavras que esses moços proferiram, porque o Senhor vai dizer que as palavras deles não eram palavras verdadeiras. O quarto bloco vai falar sobre a reflexão de Jó. E o quinto bloco, que é a última lição, onde Deus muda, né? Deus restaura a vida de Jó, Deus muda o cativeiro dele, e assim nós vamos ver o trabalhar de Deus, o agir de Deus na vida desse grande homem, na vida desse grande patriarca do Senhor nosso Deus. Amém? Nós estamos estudando então essa lição. Essa é a capa da nossa lição, né? A capa da nossa lição, Escola Bíblica Dominical, falando sobre a fragilidade humana e a soberania de Deus. Então esse será o tema. Se você ainda não é aluno, se você não está participando ainda da Escola Bíblica Dominical, venha participar. Torne-se aluno da Escola Bíblica Dominical e certamente você vai colher grandes frutos para a sua vida. Quero aqui deixar este convite para você, em especial para você que é aqui da nossa congregação. Se você não está vindo à EBD, faça um esforço, né? Faça um esforço para estar conosco aos domingos pela manhã, aprendendo a palavra de Deus, participando desse estudo maravilhoso da palavra do Senhor, nosso Deus, para as nossas vidas. Então, prosseguindo aqui, nós vamos dar continuidade, né? E nós vamos para a nossa introdução. Mas antes de irmos para a nossa introdução, aqui a nossa lição de número 1 vai falar, como eu já disse, sobre o livro de Jó. O que esse livro traz para nós, né? O nosso texto áureo, que está em Tiago 5:11, diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11, Tiago, irmão de Jesus, humanamente falando, né? A nossa verdade prática nos diz que o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida, né? As grandes questões que muitas vezes incomodam o meu coração, o seu coração, a minha vida, a sua vida, né? E nós vamos ver aqui no decorrer desta lição a pergunta: por que o justo sofre? Às vezes ficamos passando por situações difíceis, situações complicadas, e às vezes essa pergunta vem em nossos corações: o que é que eu fiz, Senhor, de errado para estar passando essa luta? Então nós vamos ver que dentro do contexto bíblico, que dentro da história bíblica, dos ensinamentos de Deus, o sofrimento, nós não estamos isentos deles, né? Nós não estamos
longe de sofrermos, de passarmos dificuldades na face da terra. Se alguém prega que o crente não sofre, o crente não passa dificuldade, nós vamos ver que Jó ele vai justamente nos mostrar o contrário, tá bom? Nós vamos então agora para a nossa introdução, né? A nossa introdução que nos diz a seguinte maneira: nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Ele continua aqui dizendo que Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. A grandeza de Deus diante da pequenez humana, do quanto nós somos pequenos, do quanto nós somos dependentes da graça e da misericórdia desse Deus maravilhoso. Né? E mais uma vez, reforço o convite, venha participar conosco neste mestre dessa grande aula e certamente a sua vida ela será mais uma vez abençoada pela palavra de Deus. O nosso ponto 1 vai nos falar sobre autoria, local e data do livro de Jó, né? Autoria, local e data do livro de Jó. O tópico diz o autor de Jó. Quem é o autor deste livro, né? Quem que trouxe, quem que escreveu, quem que deixou registrada esta palavra para mim, para você, para que pudesse chegar até os nossos dias. Então, como os irmãos sabem, nós temos muitos, Deus tem levantado homens capazes, homens instruídos, que têm estudado a sua palavra, e a tradição judaica, ela nos traz também grandes ensinamentos a respeito deste livro. Não é? A Bíblia não fala do autor, a Bíblia não mostra quem é o autor do livro de Jó, mas a tradição, alguns atestam a Esdras, outros a Isaías, outros a Salomão, outros colocam como Eliú, porque no livro de Jó, Eliú é o único que tem a sua genealogia escrita. Então, alguns acreditam que por causa disso, Eliú é um dos escritores, ou foi quem escreveu o livro de Jó. Mas o nome mais aceito dentro da tradição judaica é o nome de Moisés, né? O nome de Moisés. A tradição, segundo a tradição judaica, Moisés teria escrito esse livro, né? No período em que ele estava morando com seu sogro Jetro, que também, segundo a tradição judaica, ele era um neto ou até mesmo filho de Jó e passou essa história para Moisés e Moisés escreveu este ensinamento, tá bom? Então, é segundo a tradição judaica. A palavra de Deus ela não afirma quem foi autor do livro de Jó. Ela não afirma categoricamente quem escreveu este livro para as nossas vidas, tá certo? Vamos aqui prosseguindo, então, na nossa lição, agora para o tópico 2, que vai nos falar sobre a pessoa histórica de Jó, né? A pessoa histórica de Jó. Quem foi esse homem, né? Será que ele existiu realmente? Será que ele foi apenas alguma ideia, algum pensamento de alguém? Quem foi essa pessoa, né? Quem foi essa figura de Jó? Então nós vamos ver que Jó, ele não é só a criação da imaginação de alguém. Nós sabemos que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. A Bíblia, ela traz os próprios ensinamentos para nós e ao longo de todo o contexto bíblico, né, de todos os seus livros, ela vai nos dando a certeza, ela vai nos informando, ela vai nos tornando claro aquilo que está escrito, aquilo que foi passado para nós, né, aquilo que foi passado para nós. Então, nós vamos ver que Jó, essa figura de Jó, esse homem chamado Jó, o profeta Ezequiel vai falar dele. O profeta Ezequiel vai falar de Jó, vai dizer que Jó, ele existiu, vai dizer que Jó, ele não era apenas uma figura, mas que ele fazia parte do contexto
e da história do povo de Deus, né? Do povo de Deus. Nós vamos ver lá em Ezequiel, se tiver com a sua Bíblia aberta, por favor. Livro de Ezequiel, capítulo de número 14, Ezequiel 14, e o versículo de número 14. Ele vai dizer assim, olha, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então nós vamos ver aqui a Bíblia atestando a Bíblia confirmando a Bíblia mostrando a existência deste homem chamado Jó, a Bíblia sendo colocada no mesmo patamar de Jó, colocando Jó no mesmo patamar de homens como Noé, como Daniel, né? Como Daniel, dizendo, olha, esses 3 homens, né? Essas 3 pessoas. Então nós vemos aqui a Bíblia atestando, a Bíblia confirmando, a Bíblia mostrando a existência desse homem chamado Jó. Mas nós vamos ver também lá, está no nosso textuário, né? Está no nosso textuário, Tiago, capítulo de número 5 e o versículo de número 11, a Bíblia mais uma vez atestando a existência deste servo do Senhor. Ele diz assim, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó. Tiago está dizendo, Jó, ele existiu. A sua história não é um conto de fada. O seu ensinamento, ele não foi apenas a criação da imaginação de uma pessoa, não. A sua história se passou. Esse homem passou essa experiência para que hoje eu e você possamos ter a capacidade de, em meio aos infortúnios e às dificuldades da vida, entendermos, compreendermos a nossa fragilidade e a cada dia ficarmos debaixo da soberania de Deus, porque Deus ele sabe o que é melhor para a minha e para a sua vida. Amém? Nós vamos aqui agora para o nosso tópico 3, né? E foi o tópico 2. Vamos agora para o nosso tópico 3, que fala sobre a terra de Jó. A Bíblia, ela não fala aonde se passou esses acontecimentos. A Bíblia, ela não diz aonde Jó se encontrava, aonde Jó estava, mas diz apenas que ele era de uma terra chamada Uz, né? Terra de Uz. Jó, o homem da terra de Uz. Então, a Bíblia, ela se restringe a nos dar esta informação, mas não fala aonde o fato aconteceu, ou a cidade, ou os termos, né, territoriais em que essa história se passou, tá bom? A época de Jó. Então, a época de Jó ela está situada, dentro, vamos ver aqui, a terra de Jó, a época de Jó. Então, ela está situada dentro de uma era patriarcal, como já falamos, né? Abraão, período de Isaac, período de Jacó, né? E fatos que colaboram, fatos que mostram, né? Fatos que nos traz a ideia, que nos traz o sentimento correto de que esse período que ele viveu foi o período patriarcal. Nós vamos ver que Jó, ele era o sacerdote da sua casa. Ele era o sacerdote do seu lar. Está lá em Jó 1:5. Coisa que no período mosaico já não era mais assim, né? No período da lei de Moisés foi instituído o sacerdócio, o ministério sacerdotal. Então, nesse período agora, a nação tinha um sacerdote. Todo homem, toda família tinha que ir adorar a Deus, levar o seu sacrifício a Deus e apresentar o sacerdote. Nesse período de Jó, não. Jó, ele era o sacerdote da sua casa. Jó, ele oferecia o sacrifício a Deus pelos seus pecados, pelos pecados da sua família, porque ele era o sacerdote do lar. Não existia a figura sacerdotal como nos dias de Moisés, né? Outro fato também que colabora
para isso é que as filhas eram coerdeiras com os irmãos. Na época da lei, na época de Moisés, quando ele instituiu a lei, era imaginável isso acontecer. Mas nos dias de Jó, está lá em Jó 42:15, nós vamos ver que ele coloca as suas filhas e seus filhos dentro de um mesmo patamar, dentro de uma mesma estrutura, né? Dentro de a mesma capacidade de receber a herança para todos, né? A herança para todos. E tem uma palavra hebraica que está, né? Que só aparece em Jó 42 e em outras duas ocasiões, tá certo? Então, esse aqui são os motivos, são aquelas situações que nos mostram o período em que Jó viveu, em que Jó esteve na face da terra. Vamos aqui para o nosso ponto 2, né, que fala sobre a estrutura literária do livro de Jó, né, a estrutura literária, como que foi escrito esse livro, como que foi passado, como que foi ministrado para que chegasse aos nossos dias, né? A estrutura do livro de Jó, ela tem uma estrutura em prosa e poesia. Prosa e poesia. A prosa, ela vai contar sobre o diálogo, sobre a conversa, né, de pessoas. A poesia, segundo os estudiosos, fala de algo mais profundo, algo que vem de dentro dos nossos corações, de dentro do sentimento humano, da vivência humana. Então, o prólogo, né, o início do livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o capítulo de número 2 e o versículo de número 13, e o epílogo, né, que vai do capítulo de número 42, ali os últimos versículos, é uma prosa, é uma conversa, é uma fala, né, expressa um diálogo, tá certo? O texto intermediário entre Jó 3:1 e Jó 42:6, ele está em poesia. Vai contar os sentimentos, vai falar da dor, vai falar das dificuldades, vai falar dos questionamentos internos deste grande homem de Deus chamado Jó. Então, por isso que atestamos que esse texto, essa passagem, ela está no período de poesia, né? Um período de poesia. O texto também ele nos fala que Jó ele tinha grandes também dúvidas. Tanto é que nesse período de poesia ele começa a questionar Deus, ao ponto de Deus ter perguntar para ele: Jó, onde é que tu estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Quando eu criei os céus, quando eu coloquei, né, o limite no mar. Então, esse texto, essa passagem de poesia, vai mostrar toda a aflição, toda a angústia, toda a dor, todo o sentimento deste grande homem de Deus, mostrando para nós que somos seres humanos e que temos os nossos momentos difíceis e que temos as nossas dificuldades, né? O tópico 2 do segundo ponto, ele fala sobre a organização do livro, né? Como este livro está organizado. Porque as coisas que Deus faz, irmão, tudo é perfeito, ele faz tudo organizado, ele faz tudo da melhor forma possível para que nós, seres humanos, possamos entender, possamos compreender aquilo que ele tem reservado para nós, né? Então, no texto de poesia ocorre um monólogo feito por Jó. Jó ele vai falar da sua dor, ele vai falar da sua angústia, ele vai falar da sua aflição. Ocorre 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, né? Aqueles amigos que vêm de longe, aqueles amigos que encontram Jó naquela situação, né, irreconhecível,
passam 7 dias, um olhando para o outro, sem conversar, sem dialogar, sem dizer uma palavra, sem trazer nenhum questionamento, até que se quebra aquele silêncio e eles começam a conversar. Então, esse texto de poesia, ele vai trazer o diálogo de Jó e seus amigos, né? Apesar das palavras não serem muito boas, não serem palavras amigáveis, não serem palavras que viessem a trazer tranquilidade ao coração de Jó, mas está lá registrado esse diálogo, né? 4 outros discursos de Eliú, né? Aquele moço que chega e conversa e começa também a conversar com Jó. Traz a revelação de Deus, onde ele manifesta seu poder e sua graça, como já falamos aqui. Jó ele começou a questionar o Senhor. E Deus foi mostrar para ele, não, Jó, não é assim que você pensa. Não é dessa forma, né? Não é dessa maneira. Né? Então Deus ele vai mostrar para Jó o que realmente, né, quem realmente era Deus. E finalmente, a humilhação de Jó diante da grandiosidade de Deus e sua restauração completa. Né? Então, esse texto de poesia, né, esse período de poesia, essa escrita de poesia, ela está distribuída dentro desta forma, mostrando, e aí entendemos, e aí vemos mais uma vez a graça de Deus, que se chega para o homem, para que o homem possa conhecer um pouco mais, né? Para que o homem possa entender um pouco mais das maravilhas de Deus, do poder de Deus, do agir de Deus. Às vezes a gente passa algumas lutas, algumas dificuldades, e aí fica se questionando, não, Deus, ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo, ele é o mesmo Deus. Certa vez perguntaram para a filha de Billy Graham onde Deus estava quando as torres gêmeas caíram, no mesmo lugar onde ele estava quando crucificaram o filho dele, né? No mesmo lugar onde ele estava quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós tiramos Deus da nossa vida. Deus, ele continua sendo o mesmo. Na bonança, na dificuldade, ele continua sendo Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? Agora nós vamos ver aqui, ainda no tópico 3, né? No tópico 3 da nossa lição, nós vamos ver a abundância da figura de linguagens, né? Era algo que era muito usado, foi muito usado aqui no livro de Jó, e ele traz muitas metáforas para que possa ilustrar as coisas que estavam acontecendo, aquilo que estava se passando, aquilo que estava ao seu redor, né? Nós vamos ver ele falando sobre a questão do vai e vem do tecelão, está lá em Jó 7:6. Ele vai mostrar esse camarada, o vento, né, a nuvem, a sombra, e vai mostrar também uma corrida, uma águia, uma flor, para nos trazer ensinamentos, né, daquilo que estava acontecendo, daquilo que estava se passando na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Amém? Aí agora vamos aqui para o nosso ponto 3, que nos fala sobre a natureza e mensagem do livro de Jó. É interessante porque os livros, a palavra de Deus, o objetivo dela sempre é nos trazer uma mensagem, sempre é nos trazer um ensinamento. Eles não foram escritos só para constar, eles não foram escritos somente para estarem nas nossas estantes, não. Eles foram escritos para nos trazer a revelação de Deus e nos trazer uma mensagem desse Deus revelada através da sua palavra, né? Todo livro, todo contexto bíblico, ele nos revela e nos mostra o propósito e o projeto de Deus, aquilo que Deus tem reservado para nós, seres humanos.
E o livro de Jó, ele não foge a essa regra. O livro de Jó, ele não deixa em nada a desejar aos demais livros bíblicos. Ele nos traz grandes ensinamentos para que nós possamos assim desfrutar ainda mais daquilo que Deus tem reservado, daquilo que Deus ele tem preparado para a nossa vida. Então, a natureza e mensagem do livro de Jó. E o primeiro tópico, né, aqui do ponto 3 é por que os justos sofrem, né? É uma pergunta que, sabe, é uma pergunta que ela sempre está martelando em nossos corações. Por que o justo sofre? Por que o servo de Deus passa luta, né? Por que pode isso acontecer? Será que o servo do Senhor ele pode passar dificuldade? Ele pode sofrer aflições? E o livro de Jó vem justamente nos mostrar isso. Sim, estamos na face da terra, né? Por que o justo sofre? É uma questão teológica, filosófica, é uma questão que vem se arrastando ao longo dos tempos. Por que os justos sofrem e os ímpios prosperam? Olha só, por que o justo sofre? Por que aquele que não serve a Deus prospera? Quantas vezes essa pergunta não passa na minha e na sua cabeça, não é? Por que a minha vida está tão difícil que sirva a Deus, que amo nos caminhos do Senhor? Será que isso pode acontecer? Mas será que isso pode se passar? Então, o contexto do livro de Jó, somente os maus sofriam consequências de seus pecados. Nós vamos ver que era isso que os seus amigos achavam. Não, Jó, você está sofrendo, é porque você pecou, cara. Olha, confessa, Jó. Mostra aí qual o teu erro. Mostra aí, Jó, qual a tua falha. Mostra aí, meu irmão, porque senão Deus não vai te perdoar. Imagina você passando uma luta, imagina você passando uma dificuldade, e a luta de Jó não era pequena porque perdeu os filhos, Jó perdeu os seus bens, Jó sofreu enfermidade, e agora os amigos que chegam, que era para dar um apoio, não ficam dizendo, Jó, você está sofrendo porque você está em pecado. Você está sofrendo, é a mão de Deus pesando sobre os seus erros, Jó. Vamos lá, Jó, confessa o que você fez de errado. Né? E esse era o pensamento. E nós vamos ver que é um pensamento que ele vinha até os dias de Cristo. Quando Jesus ia passando e tinha um homem enfermo, né? E um dos discípulos olhou para o mestre, mestre, quem pecou, esse ou seu pai, para que ele nascesse assim? Olha só. E como esse pensamento também está presente nos nossos dias. Como esse pensamento também está presente nos nossos cultos, nas nossas mensagens. Não, você está errado, você está sofrendo, é porque você está em pecado. Você está passando luta, é porque você tem alguma coisa que está ruim na sua vida. Quando na realidade, as lutas e as dificuldades fazem parte do viver humano. O próprio Senhor Jesus, não é? Ele vai nos dar esse alerta. Olha, no mundo tereis aflições. Não pense que você vai viver um mar de rosas aqui, não. No mundo nós teremos aflições. E a gente abraça tanta promessa de Deus para a nossa vida, mas nós não queremos abraçar essa promessa. Lógico, ninguém quer passar aflição, irmão. Se você perguntar assim, pastor, assim, o senhor quer passar luta? Lógico que não. Eu não quero passar luta, eu não quero passar dificuldade, eu não quero sofrer aflição. Mas é algo que nós não estamos isentos. É algo que nós não estamos fora, é algo que nós não podemos fugir, que nós não podemos correr. Então, o justo, né, aquele que é servo do Senhor, enquanto ele estiver na terra, ele vai passar essas lutas, né? Ele vai passar essas dificuldades. Então, nós vamos ver que essa ideia dos amigos de Jó, ela perdura dentro do contexto bíblico. O Salmo de número 37, nós vamos ver lá um moço, ele chega para o salmista e ele começa a reclamar. Porque a ideia que a gente dá, olha só como é que começa o Salmo de número 37. Não te indignes por causa dos malfeitores,
nem tenhas inveja do que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como erva e murcharão como a verdura. A ideia que nos dá é que alguém chegou e começou a conversar com o salmista. Ei, salmista, aqui, ó, sou servo de Deus, ando nos caminhos do Senhor, estou presente na sua casa, sirvo a Ele, ando nos seus estatutos e estou passando dificuldade, meu vizinho é ímpio, tudo vai bem lá. Asaf, no Salmo de número 100, no Salmo de número 73, ele vai dizer, olha, por pouco os meus passos não se desviaram, porque ele começou a olhar para a prosperidade do ímpio, porque ele começou a olhar para aquilo que o ímpio vivia, e se esqueceu de olhar para o Deus Todo-Poderoso que o criou, que o formou, que o salvou. Não sei se essa história acontece com você, mas acontece comigo. Né? Às vezes a gente está na caminhada, na jornada, e começa a dar uma olhadinha para o lado. Senhor, ei, mas tenha calma. Você serve a um Deus fiel, um Deus verdadeiro, que acima de tudo, a preocupação de Deus é que nós um dia cheguemos a estar no céu para vivermos eternamente com Ele, para vivermos eternamente a sua majestade, vivermos eternamente adorando e glorificando o seu santo nome. Então as lutas aqui na terra são inerentes, são coisas que nós vamos viver. Né? São as adversidades que batem na nossa porta sem almejarmos, sem querermos. Me lembro de um fato, não vou citar aqui o nome, né? Mas eu tinha, ano de 2015, meu pai faleceu, e passado algum tempo, eu recebi a notícia de que o pai de uma família muito querida nossa, em um dos estados aqui do Brasil, veio a falecer. E eu fui atrás de saber a história. O casal, um senhor de 75 anos, juntamente com a esposa, estavam sentados na calçada e ele tinha uma flauta doce, ficava tocando. Passou dois rapazes numa moto, foram assaltar ele, acharam que ele estava armado, puxaram a arma e deram um tiro no peito dele. E aquele homem de 75 anos veio a falecer de uma forma que, confesso aos irmãos, até hoje eu não consigo compreender. Mas eu fico maravilhado com aquela família, porque eu nunca vi eles questionando Deus. Se questionam Deus, não questionaram comigo. Não me perguntaram nada sobre isso. Não vi eles murmurando, não vi eles reclamando, mas vejo a cada dia eles expressando alegria de servir a Deus, de adorar a Deus, lógico, sentindo a falta do pai, do esposo, do avô, do amigo, né? Que partiu de uma forma tão trágica, sabe? Estamos na terra, estamos na face da terra, e enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a essas coisas. O que nós não podemos é jamais desistir de servir esse Deus maravilhoso em meio às dificuldades que a vida muitas vezes nos impõe, né? Que a vida muitas vezes nos impõe. Nós vamos ver o profeta Jeremias, homem de Deus. Jeremias, ele chorava tanto, ele se lamentava tanto, né? Pelas dificuldades que o povo enfrentava, que nós vamos ter lá o livro das Lamentações, escrito por Jeremias. E aí chega um momento que ele vai dizer assim, Senhor, olha, estou cansado, não quero mais, né? Ele vai dizer aqui em Jeremias 29, então disse, eu não me lembrarei mais dele, e não falarei mais do seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e eu estou fatigado de sofrer e não posso. Aquele homem estava cansado de tanta luta. Aquele homem ele era açoitado, aquele homem era jogado no poço, aquele homem ele era esquecido, aquele homem ele era humilhado. Por quê? Porque servia a Deus. Porque estava fazendo a vontade de Deus. Porque estava andando nos caminhos do Senhor. Então, enquanto estivermos na terra, não há como fugir, não é? Parábola do rico e do Lázaro, quem não conhece, né?
Morre os dois, e os dois vão, um para o seio de Abraão, e o outro vai para o Hades, né? Então, enquanto um estava aqui na terra, gozando dos seus bens, o outro estava passando dificuldade. Mas qual a diferença dos dois? Eram os bens materiais? Eram as dificuldades que eles passavam? Não. Era que um servia a Deus, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, tinha comunhão com Deus, o outro não. Tinha comunhão com as suas riquezas, com os seus bens materiais, né? Com os seus bens materiais. O próprio Senhor Jesus Cristo. Que mal Jesus fez? Mas ele veio à terra, ele sofreu, ele padeceu, né? Ele foi crucificado, uma morte terrível. Mas que mal ele fez? Nenhum. Então nós precisamos entender que em meio à vida, em meio à caminhada, em meio à jornada, as dificuldades vão bater na nossa porta. O que faz a diferença é o Deus que você serve, é o Deus que está na minha e na sua vida. Aqueles 3 jovens, né? Eles não foram impedidos de ser jogados na fornalha. Eles não foram impedidos de ser jogados naquele fogo ardente. Mas o Senhor entrou com eles. Então, em meio às dificuldades da vida, em meio às lutas, em meio aos problemas, nós vamos ter um Deus que está conosco. Um Deus que sempre está presente nos ajudando. Um Deus que sempre está presente abençoando a minha e a sua vida. Fortalecendo os nossos passos a cada dia na caminhada, na jornada. Amém? Vamos aqui para o tópico 2 do ponto 3, que fala sobre existe bondade desinteressada. Né? Existe bondade desinteressada. É uma pergunta. Faltou aí o ponto de interrogação, mas na realidade é uma pergunta. Existe essa bondade desinteressada? Será que será que você abençoamos a vida de alguém sem algum interesse, né? Sem querermos algo em troca? E precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós, como servos de Deus, estamos querendo barganhar com o Senhor. Estamos querendo fazer algo para Deus, mas sempre buscando algo em troca. Senhor, olha, Senhor, eu sou dizimista. Deus, então me abençoa, Senhor. Né? Essa tese não é para o crente. Essa tese é a tese de Satanás. É assim que ele chega para Deus. Jó, ele te serve porque tu cobre ele de bens. Jó te serve porque tu dá bens, ele tem muitos bens materiais. Então, o nosso viver com Deus, o nosso andar com Deus, não pode ser um viver de barganha. Senhor, se tu me abençoares no meu trabalho, eu vou para a igreja, Senhor. Não. O que Deus ele tinha que fazer, o que ele já fez por nós, né? Que Deus ele não tem a obrigação de fazer nada, mas o que ele fez por nós, enviando o seu filho para morrer lá na cruz do Calvário, sabe? Já é motivo para nós estarmos sempre aos pés dele, servindo a ele, adorando a ele, glorificando a ele, né? Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que foi ele que nos amou primeiro. Foi ele que nos amou, foi ele que foi te buscar, foi ele que foi me buscar. Então nós precisamos entender que o servir a Deus, que o adorar a Deus, ele não pode ser algo de barganha. Ele não pode ser algo, Senhor, eu te dou 10, tu me dá 100. Não. Tem que ser de gratidão. Tem que ser de gratidão, porque esse é o pensamento de Deus, né? Esse é o pensamento de Deus. Está tudo indo bem na minha vida, estou servindo a Deus. As coisas começam a ficar difíceis, eu deixo de servir a Deus? Que servo sou eu? Né? Será que essa é a minha filosofia? Filosofia da barganha?
Tá tudo bem? Senhor, estou contigo. Não está tudo bem, Senhor? Ó, não está bem? Não. Né? Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 35, ele vai dizer, olha, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem? Paulo está dizendo nada, nenhuma dessas coisas é capaz de nos separar do amor de Deus, daquilo que Deus conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Estou com dificuldade na minha vida financeira, Senhor, continue te servindo. A abundância financeira chegou na minha casa, Deus continue te louvando, te adorando. Estou com dificuldade no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho, Deus, tu és o meu Deus. Está indo tudo muito bem no meu casamento, nos meus filhos, no meu trabalho, Deus, tu és o meu Senhor. Então, a nossa servência a Deus, ela não pode ser por barganha. Ela não pode ser algo que venha somente se Deus nos der, Senhor, se tu me deres, Senhor. Se tu me concederes, não. E se Deus não der? Porque há coisas que a gente pede e Deus não nos dá. Eu mesmo estou pedindo algo a Deus e que a ideia é não. E aí eu vou deixar de servir esse Deus? Não. Vou continuar servindo a Ele. Paulo, ele tinha um espinho na carne e ele roga a Deus, Senhor, tira isso de mim. A resposta foi, olha, a minha graça te basta, cara. Fica na tua, fica tranquilo, vai me servir, vai fazer a minha obra, que a minha graça te basta. Não quero nada mais do que isso. Né? Então, a bondade, né? O servir meu e seu a Deus, ele não pode ser por barganha. Ele tem que ser desinteressada. Ele tem que ser de gratidão. Né? Como o salmista diz, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Que darei eu ao Senhor? Então, que nós possamos, a cada dia, servir esse Deus com inteireza de coração, louvando o seu nome, glorificando a Ele e exaltando a Ele em todas as situações da nossa vida. Amém? O tópico 3 aqui do nosso ponto 3 nos vem com mais uma pergunta, né? Mais uma pergunta, faltou mais uma vez aí o ponto de interrogação, tá? Então, esses 3 tópicos do ponto 3 são 3 perguntas. Pode o homem compreender a Deus? Pode? Será que eu e você, na nossa finitude, na nossa maneira de ser, de viver, será que nós podemos compreender a Deus? Porque, na realidade, o homem jamais entenderá a Deus. O homem, ele jamais compreenderá os desígnios de Deus. Né? Jó, no capítulo de número 38, Deus ele começa a mostrar a sua pergunta, a sua grandeza, digo, com perguntas que nenhum ser humano jamais saberá responder. Nenhum ser humano. Olha só como é que ele começa a falar. Jó, capítulo de número 38, né, quando Deus começa a bater um diálogo com ele, ele vai dizer, Jó, agora cinge os teus lombos, como homem perguntar-te-ei, e tu me respondes. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Como que o ser humano vai responder isso, irmão? Como que eu e você vamos responder estas perguntas e indagações do Senhor? Jamais nós iremos entender Deus, compreender Deus na sua totalidade. Mas quem pode explicar o amor de Deus? O que eu fiz de bom para que Deus me ame?
para que Deus cuide de mim, para que Deus ele esteja ao meu lado, no meu deitar, no meu levantar. Nada, eu não fiz nada de bom. Mas Deus cuida. Deus cuida. Ele vai dizer, amei Jacó e aborreci Esaú. Quem é que vai poder questionar Deus? Quem é que vai poder questionar o Senhor? Não é? Paulo, ele escreve em uma das suas palavras, 1 Coríntios 27, 29, ele vai dizer assim, olha, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Que Deus é esse, né, irmão? Que ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Ele pega as coisas que não têm glória para que o nome dele seja glorificado. Quem é que vai entender esse Deus? Quem é que vai conseguir explicar esse Deus? O que nós podemos simplesmente fazer é adorá-lo, é reverenciá-lo, é estar debaixo da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. É o que nós podemos fazer. É o que nós podemos fazer. E parecia que os amigos de Jó, eles tentavam entender Deus. Eles tentavam compreender Deus e ficam dizendo, Jó, você está assim porque você pecou e Deus está te castigando. Enquanto não era nada disso. Então que nós possamos a cada dia, irmão, viver a Deus. Entender Deus, nós jamais vamos entender. Porque no dia que eu compreender Deus, ele deixa de ser Deus. E sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque nem eu me conheço a mim mesmo, como é que eu vou conhecer Deus? Quando ele nos prova, ele não nos prova para nos conhecer, porque ele já nos conhece, mas ele nos prova para mostrar quem somos nós, para nós mesmos, porque nós não nos conhecemos, porque nós não sabemos quem somos nós, porque nós não sabemos quem somos nós. Então, nós jamais iremos entender e compreender Deus. O que nós temos que fazer é ficar debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Parece que Jó ele entende isso. Parece que Jó, no final do livro, ele compreende isso. E ele vai dizer, lá em Jó 42, 9, ele vai dizer assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir, só por ouvir falar. Era aquilo que as pessoas falavam, era aquilo que as pessoas comentavam, era aquilo que as pessoas diziam a respeito de ti. Eu te conhecia somente assim. Eu sabia quem eras tu, eu somente dessa forma. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ou seja, Jó estava dizendo, agora eu tenho experiência contigo, Deus. Agora eu estou vivendo debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia. Eu estou compreendendo o teu plano, o teu projeto. Sabe? Eu estou compreendendo o que tu queres de mim. Porque a própria palavra de Deus vai dizer, operando Deus, quem impedirá quem, irmão? Que pode impedir? Quem que pode impedir o dilúvio? Quem que pode abrir o mar vermelho e fechar o mar vermelho na hora que quis? Somente Deus. Operando Deus, quem impedirá, irmão? Então que nós possamos nos colocar debaixo da graça desse Deus maravilhoso e vivermos a cada dia que Ele tem reservado, que Ele tem preparado para a minha e para a sua vida. Amém? Nós vamos agora para a nossa conclusão, aqui onde o comentarista ele nos diz que os princípios teológicos que estão no livro de Jó são para todas as épocas e para todas as culturas. Todas as épocas. Não foi somente para a época de Jó. Não foi somente para a época dos patriarcas. Os princípios que estão nesse livro, no livro de Jó, é para a minha e para a sua vida hoje. Então que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele esteja nos despertando
nesses dias em que estamos passando, de tamanha insegurança, de tamanha incerteza, nesses dias em que estamos vivendo de tamanha dúvidas, nós possamos nos colocar debaixo da potente mão de Deus, possamos deixar Deus nos conduzir, possamos deixar Deus nos guiar, e que nós possamos a cada dia dizer, como Jó disse no final do seu livro, agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ele está dizendo, agora eu tenho intimidade contigo, Senhor. Agora, Senhor, eu sei como andar nos teus caminhos, eu sei como te servir, eu sei, Senhor, como, sabe, andar nos teus passos. Que nós possamos, esse tempo em que estamos, vivermos e deixarmos a cada dia o Senhor nos conduzir. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te ajude. Mais uma vez aqui deixo reforçando o convite para você para estar participando da nossa escola bíblica dominical, presencial aqui no nosso templo, na Vila São José. Venha participar, venha estar presente conosco, venha ser aluno. Certamente a sua vida vai ser abençoada, o seu lar, a sua casa, a sua família, aqueles que estão ao seu redor. Que a paz de Deus seja sobre a sua vida e deixar você um grande abraço na paz e no amor de Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe.